Aqui no auditório da praça. Nós vamos dar prosseguimento à nossa programação de debates, agora com um debate que vai falar sobre artes visuais. A Feira do Livro é também, por que não, sobre arte. Temos muito livro de arte aqui, a arquitetura é uma forma de arte, né? E a gente tem aqui também uma das autoras convidadas que vai falar com a gente nessa mesa de hoje, é uma artista plástica, uma das mais importantes do Brasil. E ela fez para a gente aqui, a pedido do nosso diretor de arte, o Álvaro Razucchi, o nosso espaço instagramável, que é aquele espaço para tirar selfies, aqui atrás. Nós convidamos a grande Lenora de Barros para fazer esse espaço. Então, convido a Lenora a chegar ao palco aqui. Chega mais, Lenora. Seja bem-vinda. Por favor, pode se sentar. E para conversar com a Lenora, nós convidamos a Ana Carolina Halston. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado, Ana Carolina. Ela é curadora da ARPA. Essa mesa está sendo feita em parceria com a ARPA, que é essa feira de arte incrível que está acontecendo aqui no Complexo do Pacaembu. É só chegar ali pelo portão 13, é isso? O número do portão? 23. Então, quem quiser visitar a ARPA, é uma das feiras, é uma nova feira, nasceu junto com a Feira do Livro no mesmo ano. E é uma feira que está mudando a forma de apresentar as artes plásticas para o público colecionador. É isso? E temos Exatamente. Temos espaços de curadoria. Quer falar um pouquinho do como está a curadoria da ARPA? A ARPA também está na terceira edição e ela vem trabalhando exatamente um pouco mais curatorialmente alguns setores. Então, com discussões um pouco mais profundas. E, bom, tem sido muito legal. Convido vocês todos a dar uma passada lá. Cheguem mais. Até domingo a ARPA está funcionando. Então, vamos lá. Então, Lenora, muito obrigado pela sua presença. É uma honra muito grande para a gente. Obrigado, Ana Carolina. E estamos nas suas mãos. Manda ver. Obrigado. Eu queria lembrar também que vocês podem fazer perguntas para a Lenora. Basta escrever aí no papelzinho, a nossa equipe recolhe e traz aqui para a Ana Carolina triar e fazer para Lenora de Barros. Muito obrigado, gente. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos e todas. Que bom estar aqui na Feira do Livro, com essa que é uma das mais disruptivas e inovadoras artistas plásticas, artista visual da contemporaneidade. É muito legal poder estar em outro ambiente, né? Como o Paulo falou, eu estou fazendo a curadoria da ARPA, a feira que está acontecendo dentro do complexo esportivo. E a gente pensou muito numa artista que tivesse essa ligação intrínseca com a língua e com a palavra, né? Então, bom, a Lenora, ela começou a sua carreira na década de 70, ela é formada em Linguística na USP e, bom, aí tem um currículo que é difícil de resumir, mas eu vou dar umas pinceladas. Participou de algumas das exposições mais importantes do setor, entre elas 3 edições da Bienal de São Paulo, Bienal Internacional de São Paulo, nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2012, com obras belíssimas. Ela também fez a 11ª Bienal de Lyon, na França. Participou de uma exposição que, para mim, foi uma das mais bonitas dos últimos anos, que é a Mulheres Radicais, que foi uma coletiva com mulheres da América Latina, mostrando um pouco o poder da arte da América Latina. Ela aconteceu no Brooklyn Museum, em Nova York, depois em Los Angeles, primeiro em Los Angeles, depois em Nova York, e veio para São Paulo, na Pinacoteca. E também fez parte da Bienal de Veneza, da 59ª edição, The Milk of Dreams, com uma obra belíssima que a gente vai mostrar aqui também na apresentação. Acho que já pode até soltar uma primeira imagem de uma obra da Lenora, né, já que estamos falando da língua, essa mesa com esse nome. E, desde então, continua aí com uma prolífica carreira, jovem. Eu queria um pouco que você contasse para a gente... não, antes disso. A Lenora, claro, ela tem um papel fundamental na poesia visual e ela traz muito da poesia concreta dos anos 50 na sua trajetória. A gente combinou dela ler um pequeno poema para dar início aqui à nossa mesa e para a gente se ambientar também na produção dela. Alô? Bom, boa tarde.
alegria estar aqui. Agradeço super o convite do Paulo Werneck, do Álvaro Razucchi, e essa oportunidade de estar numa feira que, né, de literatura, enfim, onde a palavra reina, e ao mesmo tempo, né, conversando com a ARPA, né, que é a Feira de Arte. Enfim, essa iniciativa eu achei bem legal. Eu agradeço a presença de todos. E eu vou, na verdade, vou ler 2 poemas, posso? Claro. Garotas são pop, são feitas de matéria pop. Toda garota é pop. Garotas são sempre pop. A palavra garota é pop. O som da palavra garota é pop. Ser garota é ser pop. Toda mulher já foi pop, porque já foi garota e pop. Minha mãe já foi pop. Sua mãe já foi pop. A mãe de Madonna foi pop. Todas as mães já foram pop um dia. A garota de Ipanema é pop. Norma Jean Baker era pop. Mais pop que Marilyn, que virou pop. Garotas são Barbie. A Barbie é pop. Twig também era pop. Twig e Barbie serão sempre pop. Lolita era pop. A mais pop das garotas pop. Bom, esse poema é de 94, então É maravilhoso. as coisas mudaram um pouco, mas enfim. Nem todas as garotas são Barbie, etc, etc. Esse é de 2005. Há mulheres. A mulher. O corpo da mulher. O corpo de ideias da mulher. O corpo de imagens da mulher. Há mulheres que pensam o corpo. Há mulheres que pensam o próprio corpo. Há mulheres que pensam com o corpo. Há mulheres que pensam através do corpo. Há mulheres que pensam para o corpo. Há mulheres que pensam a partir da ideia de corpo. Há mulheres que pensam a partir do corpo da ideia. Há mulheres que pensam a partir da imagem de corpo. Há mulheres que pensam a partir do corpo da imagem. Há mulheres que pensam a mulher. Ah, que lindo isso. Privilégio, né? Ver artista mesmo recitando. Que bom, que bom. E, bom, a sua relação com a linguagem, como a gente pode ver, vem de longa data, né? Você estudou linguística e depois desenvolveu um trabalho belíssimo, todo refletindo a palavra. Eu queria que você contasse um pouco como isso começou, como se deu esse amor. Bom, esse, na verdade, é um amor que vem de longe, né? Vem do período da minha formação. Eu cresci, meu pai era artista plástico também, Geraldo de Barros, e também ligado à poesia concreta, à arte concreta. Ele participava de um grupo de pintores, que era o Grupo Ruptura. E, enfim, então eu cresci também num ambiente favorável, aí, no sentido de estímulo, tal, e minha mãe era uma pessoa também, se chamava Electra, até, que é um nome, é um nome marcante. E foi uma pessoa que me estimulou muito com relação à palavra, leituras, quando eu era criança. E frequentava a minha casa os poetas concretos, o grupo Noigandes, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Despinhatari.
Enfim, então eu tinha, assim, vamos dizer, a vertente visual e a vertente verbal ali. Mas, de fato, quer dizer, quando eu era pequena ali, quando eu cresci, já ali mais para 16, 17 anos, daí comecei a esboçar os meus primeiros textos, tateando, né, ainda tateando. E, ao mesmo tempo, assim, tinha, né, por exemplo, eu fiz um trabalho que praticamente acabou sendo um trabalho de escola, que virou um primeiro trabalho visual, propriamente, que se chama Homenagem a George Segal, que é... O George Segal é um escultor americano da pop art, e George Segal tem esculturas, figuras de gesso, umas figuras, assim, umas situações meio escala natural, que eu tinha visto na Bienal de São Paulo. E daí, a primeira publicação que eu fiz, né, foi numa revista que se chamava Poesia em Greve, até também editada, entre outros editores, pelo próprio Augusto de Campos, o poeta. E nessa revista eu publiquei esse George Segal, que é uma sequência de imagens, né? Eu acho que a gente até talvez tenha. Se alguém da produção puder colocar as próximas imagens, a gente colocou essa imagem. Calma, próxima. Vamos lá, que está numa ordem. Ai, próxima. Depois a gente vai voltando, gente. Vai ser assim um vai e vem. Próxima, por favor. Próxima. Será que a gente vai chegar nela? Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos continuar. Aê! É essa. Enfim, então, o que a gente chamaria hoje, né, de foto-performance. É uma performance, uma ação onde eu vou escovando o dente, a espuma vai crescendo. Bom, tudo isso para dizer que, nesse momento, né, eu ainda tinha dúvidas. Ora, eu escrevia propriamente um poema com palavras propriamente, ora fazia trabalhos mais visuais ali também, como esse, e passei a conviver mais de perto, né, com os poetas concretos, frequentar a casa do Augusto de Campos, que na época também tinha toda uma turma, tal, que, enfim, era a mesma geração ali, frequentando. Era um ambiente muito estimulante, né, de trocas, de conversas. E, por outro lado, também eu tinha ali um contexto, vamos dizer, de geração propriamente, ali, final dos anos 60, início dos 70, né? Enfim, estímulos do tipo, sei lá, poesia, tanto a poesia concreta como nas artes, né? O grupo Fluxos, né? A própria pop art. O próprio Augusto tinha trabalhos já também caminhando nessa direção, os popcretos, que são muito bonitos e tal, que ele fez com uma exposição com o Valdemar Cordeiro, que era pintor. E a gente tem também uma tradição, né, quando você pensa ali nos anos 50, no início da poesia concreta, do movimento, vamos chamar de movimento da poesia concreta, você tem, por exemplo, a primeira exposição nacional da arte concreta em 56, aqui no MAN, em São Paulo, e depois no Rio, 57. A exposição já mostrava poetas com artistas, com escultores. O próprio Hélio Oiticica, na época, tinha 17 anos, e muito jovem, participou, e você tinha o Grupo Frente do Rio de Janeiro. Enfim, tudo isso assim tentando reforçar essa situação, e que depois, se for avançar desde o início do século XX, né, você tem uma espécie de ruptura nas linguagens ali, quer dizer, o dadaísmo, por exemplo, já coloca a palavra e a imagem já passam a conviver assim, né, não é assim, ou escultor, ou pintor, né, ou poeta, ou escritor, enfim. Então, quer dizer, essa circulação de linguagens, né,
já vinha de longe, e a poesia concreta, né, de algum modo, quer dizer, ainda expandiu tudo isso. E tem uma expressão, para mim, que foi muito importante, que está no plano piloto da poesia concreta, que é o manifesto, que é uma expressão que eu brinco, que é até meio uma palavra mágica, que se chama... que é uma expressão do James Joyce, do escritor, trabalhar a linguagem nos seus aspectos verbivocovisuais, né? Quer dizer, você ter a palavra propriamente dita, explorar esse como conceito, explorar a parte sonora, né? O verbo, o voco, e a parte visual, quer dizer, ali você contém, né, essa ideia de trabalhar na concretude da própria linguagem, né, pegando todos esses aspectos. Ao mesmo tempo, então, nesse contexto, quer dizer, frequentando a casa do Augusto, conhecendo Haroldo, Décio, as conversas, tal, os próprios, quando eu, né, esse início ali, eu já estou com 18, 19, 20 anos, os próprios poetas concretos não estavam mais fazendo poesia concreta, estavam, né, da fase ortodoxa dos anos 50, e passam a... eles mesmos já estavam expandindo, né, seus caminhos ali, né? Quer dizer, o próprio Augusto, nos anos 60, tinha feito Pop Cretos, daí caminha ali já na coisa... o próprio Haroldo e a convivência deles, né, com os tropicalistas, a Tropicália, com Caetano, as revistas, né, a relação do próprio Haroldo de Campos com o Hélio Oiticica. É muito interessante ver esse momento, acho que, da arte. Ela tem uma união, e eu acho que a sua obra faz muito esse paralelo da palavra, da linguagem, da língua, e a gente vai, como órgão, inclusive. E como você estava falando um pouco da sua história, esses primeiros anos, e a relação com seu pai, claro, é um dos pioneiros, né, do modernismo brasileiro. Geraldo de Barros, acho que é uma referência para todos nós. E eu até lembrei dessa frase do Mahler, né, que fala que a tradição não é o culto às cinzas, mas a relação que você tem com o fogo a partir disso. Então, eu queria que você falasse como é que a poesia concreta do seu pai e toda essa relação veio e se deu. Bom, como, assim, só o grande desafio ali naquele momento para mim, eu não tinha consciência, obviamente, disso, né? Agora, com o tempo passando, olho para trás, mas o grande desafio era, se eu quisesse trabalhar com a palavra, com a imagem, né, ter o pé nas duas canoas, né, certamente eu precisava não cultuar as cinzas, né, mas o fogo. Essa frase é muito linda, do Mahler. E como levar... Ser poeta concreta, historicamente, era impossível, né? Nem, como eu falei, nem eles mesmos estavam fazendo poesia concreta, propriamente dita. Mas, sim, como levar à frente, né, no meu caso, na minha trajetória, aquelas conquistas de linguagem, tanto da poesia concreta como de todos os movimentos, as situações que estavam acontecendo ali naquele momento. Por exemplo, a coisa da performance, né, vem ali muito forte, de artistas começando a fazer performance. Você tem já desde os anos 60 e tal. Enfim, e essa relação, vamos dizer, com o meu pai, era uma coisa que, na verdade, eu tive essa percepção mais ou menos recente, né? Não é... Que bom isso, porque, né, às vezes a gente luta contra essa sombra, e que pode ser apenas uma projeção do próprio sol da gente. Sim, sim. E daí, num primeiro momento, né, que eu tive essa percepção, por exemplo, foi curioso, porque meu pai tem, né, assim, no início da carreira dele, nos anos 40, ele tem toda uma série de fotografias que se chamam fotoformas,
né, que é das primeiras fotografias, usar a fotografia como linguagem, fotografia abstrata, né, fora enfim, do registro realista da fotografia. E tem esse, né, esse aspecto construtivo e tal, né, que passa, né, pelas questões da arte concreta, geométricos e tal. E, ao mesmo tempo, dentro dessa série das fotoformas, ele tem uma série de fotos que, de um modo geral, são consideradas meio autorretratos, elas ficam meio num limite ali, entre o autorretrato e o que eu acabei percebendo há uns anos atrás e tal, que são fotos, sei lá, para mim, pelo menos, né, inclusive ele contava como eram feitas e tal, são fotos meio performáticas, numa situação assim. Ele adorava filme noir, e, enfim, então ele criava, ele vestia capa, chapéu, daí criava a situação ali, ele subindo uma escada, uma situação meio misteriosa, né? Tem uma foto, por exemplo, que ele vai numa janela, assim, ele até contava, que é uma foto de longa exposição, que a mão assim tá, parece que tem um movimento atrás da janela, né? E ele com aquele chapéu. Então, na verdade, não são exatamente autorretratos, né? E daí eu fiquei pensando, assim, eu tive essa percepção que, de algum modo, né, eu acho que esse viés performático, de algum modo, pode ter vindo dali. Nessas fotoformas, por exemplo, tem umas interferências que ele fazia, né? Tem uma que é um sapato, assim, um sapato velho, tal, enfim, que ele achou da rua e tal, e daí o sapato torto, então tem uma cara assim, meio, quer dizer, daí ele desenha em cima desse sapato uma cara de uma menina, né? E daí tem essa cara meio assim, difícil de falar, porque parece que ela está espantada. Daí eu fiquei pensando, será que tem a ver, sei lá, longínquo, nada consciente, entendeu? Tudo isso pode ter passado, ou não, também estou viajando. Mas será que tem a ver com o meu procuro-me também, ou alguns trabalhos? Que eu trabalho muito com expressões faciais, né? Eu tenho trabalhos, sei lá, tem um que se chama Fogo no Olho, que eu trabalho muito com essa expressão de espanto, ela aparece em vários trabalhos meus, e dessas performances fotográficas, tal. Eu acho legal a gente, se puder colocar algumas para trás, a gente passou o Procuro-me, que acho que é uma obra bem emblemática, talvez você possa falar um pouquinho dela. Daqui a pouco a gente consegue ela ali. Mas, de fato, essa questão facial que a gente vê em algumas obras, nos autorretratos do Geraldo, fazem muita conexão com esse lugar da performance e do impacto do ser humano, né, com os sentimentos. Eu acho que é quase um embate ali que acontece. E assim, o que, sabe, às vezes até me intriga é justamente assim, ter tido essa percepção. Isso foi ali, faz uns 3, 4 anos, até que eu participei de uma exposição. Minha irmã também, Fabiana de Barros, é artista. Essa mesma. Exato. Ela é artista também, e daí a gente participou de uma exposição, teve um convite de fazer uma exposição em Salvador, na Bahia, onde era uma conversa dos três, né, do meu pai, da Fabiana e eu, de trabalhos, uma conversa formal, se chamava Em Forma de Família, que, aliás, até também é um trabalho meu em homenagem ao meu pai e à minha mãe e tal. Justamente porque ela me deu esse estímulo da palavra e ele o visual, enfim. Mas daí foi um momento que eu parei assim para pensar nisso e, de repente, tive essa percepção. E, de algum modo, também, eu acho que a questão também o próprio... a própria minha primeira formação, aí, quando eu vou, né, começando leituras e tudo mais, e tendo contato com, né, sei lá, artistas, Marcel Duchamp, por exemplo, que foi
Eu sou apaixonada, foi fundamental. Eu acho também que, quer dizer, as questões do próprio construtivismo, acho que, de algum modo, também passam pelo meu trabalho já daí da série mais de ping poems, de objetos. Eu trabalho também, né, com, bem entre aspas, uma versão mais escultórica, né? E muitas vezes com a palavra presente, a coisa da bolinha de ping-pong, que são meus ping-poemas, que eu venho desenvolvendo desde 1990, e com raquetes de ping-pong, elementos do jogo, e construo, né, objetos a partir desses elementos. Eu queria tocar na língua como órgão, esse órgão muscular que a gente tem. Sempre foi um órgão muito presente nas obras da Lenora e de forma maravilhosa que você faz eles ali. E eu até queria que colocasse na primeira imagem que a gente tem ali, que é a obra Poema, de 79. Eu acredito que foi a primeira vez que a língua apareceu, e essa obra foi exposta na Bienal de Veneza, né, de 2 anos atrás. A segunda. É a segunda, desculpa. Essa próxima. Isso. E ela estava na Bienal de Veneza. A Bienal de Veneza de 2022 foi muito especial também, porque teve a curadoria da Cecília Lemani, que é uma curadora mulher, e que pela primeira vez tiveram mais mulheres expostas do que homens. Então também foi um ganho aí que já vem dessa linhagem de guerrilha da Lenora. E essa obra estava lá exposta. Conta pra gente. Pois é, esse trabalho, na verdade, é meu segundo trabalho visual, e eu acho que ele carrega exatamente, né, ele é de 79, ele carrega exatamente essa questão, né, do visual e do verbal, do pé nas duas canoas, porque ele tem uma história curiosa. Ele nasceu... eu tinha uma máquina de escrever na época, né? Uma olivetezinha assim, pequenininha, cor de laranja, que eu tenho até hoje guardada. E eu queria escrever com palavras, tal, um poema que falasse sobre o nascimento de um poema. E daí, enfim, isso com palavras ali, tentativas e tal, não sei o quê. E eu pensava, né, você tem, né, minha língua portuguesa, línguas latinas, tal, algumas. Você tem a palavra língua, né, como língua como órgão, língua como idioma, língua como linguagem, né, uma palavra só carregando, né, esses vários significados. E daí essa tentativa foi indo, e eu não conseguia assim chegar num poema que, de fato... E eu pensava, né, vamos dizer, o nascimento de um poema, a língua fecundando a linguagem, e daí nasceria o poema. E esse foi eu fiquei muito tempo nessas tentativas de fazer isso com palavras. Daí foi uma experiência louca, porque um belo dia eu não estava lembrando do poema, enfim, fui deitar, e já era meio tarde da noite. Daí, sabe quando você está ali entre o sono e a vigília, assim, quase dormindo? De repente, essas imagens pululavam na minha cabeça. Assim, eu acordei com a minha própria língua, né, andando pela máquina com as teclas, as letras, os ganchos sendo puxando a língua. Enfim, essas imagens que a gente tem aí, de algum modo, daí apareceram. E daí, no dia seguinte, um pouco depois, enfim, daí eu conversei com a minha irmã, né, que eu falei, que é artista também. Na época ela estava bastante envolvida também com fotografia. Enfim, e daí resolvemos fazer a produção do registro, né, dessa ação. E foi... Sei lá, foi bom. Ela foi a primeira edição dela, na verdade, foi publicada nessa revista um pouco depois, acho que 80, revista Zero à Esquerda,
que era também uma revista de toda uma geração ali contemporânea, tal, com poemas visuais e tal. E essa é a primeira versão, foi nessa revista, nessa publicação. Essa obra... E eu resolvi manter o título Poema, né? Porque, na verdade, ele é um... assim, pelo menos, ele remete à poesia, ele é um poema, só que a palavra, de algum modo, está oculta, né? Mas essa imagem é muito forte. Bom, a gente que tem formação, eu sou jornalista de formação, acho que a gente sempre se imagina nessa posição na hora que você está começando a escrever um texto, que não sai, você fala, vou morder essa máquina, esse computador, pelo amor de Deus. Me marcou muito os dois universos, da literatura e das artes visuais. E aí eu queria continuar pela língua vertebral, que é uma imagem que vocês vão ver em grande escala aqui atrás do telão, né, que é uma obra da Lenora, e que foi exposta na 24ª Bienal de São Paulo, e que, se vocês 98. Não tiveram a oportunidade de ver ainda, acho que vai passar no telão, tem mais duas, acho que duas para frente, é uma língua longa com uma coluna vertebral no meio. Então, ela fez essa alteração digital, e foi uma obra de 98, né? A primeira 98 vez. Da Bienal, que era chamada Bienal da Antropofagia, né? Com a curadoria do Paulo Reckenhoff. Porque, exato, essa parte do corpo, né, que tem esse primeiro trabalho, depois enfim, essa ideia da língua, né, ter vários significados e funcionar como metáfora de linguagem e tal. Daí essa parte do meu corpo, né, eu começo a lidar com ela ao longo até hoje, assim, eu tenho vários trabalhos onde a língua tá presente. Também dentro de acho que uma coisa também que faltou eu falar nesse período de formação e um pouco depois, eu também tive contato com a Lígia Clark, a obra da Lígia Clark, né? Eu me lembro perfeitamente que ali no início dos anos 70 eu tive a oportunidade de ver, eu tive contato pela primeira vez através de um documentário que foi feito na França sobre a Lígia Clark, onde tinha uma ação dela, um trabalho que se chama Baba Antropofágica. Então, é toda uma ação que se desenvolve a partir da boca, né, de fios saindo pela boca, quer dizer, esse elemento boca, língua, saliva, esse universo, né, de algum modo ali. Eu me lembro quando eu vi aquilo, fiquei assim, foi muito impactante. A própria Lígia Pape também, que é outra artista que enfim, é do grupo Neoconcreto, né, ali que segue depois, que também tem trabalhos né, com a língua, a Ana Maria Maiolino. Então, ali tem um universo feminino que é interessante, né, e que, inclusive, essas artistas todas estavam na exposição das mulheres radicais. Então, enfim, e eu trabalhando com né, a gente falou da imagem da Bienal, daí em 98, né, porque 79, bem depois, eu faço nessa Bienal, porque o tema geral é antropofagia, né, o manifesto antropófago do Oswald de Andrade. E daí eu fui convidada, junto com Arnaldo Antunes, o Walter Silveira também, que é poeta, aliás, foi quem fez depois o vídeo comigo do George Segal, que tem uma versão em vídeo performance, e nós fomos convidados, e o Haroldo de Campos, para fazer alguns trabalhos dialogando com o Manifesto Antropófago. E daí a gente tinha, enfim, tinham vários, o Arnaldo fez lambi-lambis, tinha situações de vídeo que a gente pôs pelo chão, meio instalativo e tal. Tinham vários trabalhos, e entre eles tinham essas... Era logo no início de plotter, né? Então, foi... E eram plotters, o suporte assim, de 8 metros, e aquela ideia de trabalhar...
eu já estava também com a minha coluna. Eu tinha uma coluna de jornal, até depois, eventualmente, a gente pode falar dela. Então, até esse formato, para mim, já era um pouco familiar, essa ideia da coluna do jornal. A Lenora teve, durante 3 anos, uma coluna no Jornal da Tarde. Nossa, como a gente adorava, porque era uma coluna de poemas visuais, também escritos, e ela ia brincando, né? E usando... Conta também da coluna, das 2 colunas. Aliás, eu acho que a gente tem algumas Temos imagens. 2 imagens de colunas. Eu até trouxe aqui esse. Então, é nossa apresentação. Livro recente. Se alguém puder colocar, por favor. E, pois é, nesse momento também eu estava produzindo a coluna, então, familiarizada com... Daí pensei, né, em alguns trabalhos para a Bienal, entre eles esse da língua vertebral, né, onde... Porque essa ideia também da espinha dorsal em cima da língua, né, aí, no caso, teve um tratamento, quer dizer, para espichar um pouco. Ah, sua língua não é desse tamanho. Eu sempre fico... Eu falo, tem que... Deixa eu garantir que eu estou falando que não é minha língua de verdade. Enfim, mas essa ideia, né, da língua também como um órgão, vamos dizer, que ele, na verdade, é um órgão da fala, obviamente, e ela é conformada, né, pela própria linguagem. Na verdade, a função dela, né, é emitir aqui, né, dentro de todo o aparelho vocal, enfim, daí já vem o lado linguista, né? Enfim, os sons né, e a linguagem própria, ela é meio uma peça fundamental desse, né, da própria expressão da linguagem. E daí, ao mesmo tempo, ela é molenga, ela é descontrolada e tal. E daí eu pensei, a ideia foi justamente colocar né, uma espinha dorsal, essa ideia de tentar um certo domínio, né, um certo rigor, né, uma tensão, né, entre, né, o que é uma espinha dorsal que você tem nessa... E essa estrutura mole, essa estrutura que mole. simboliza tanto, até prazer, né? Tantas coisas. E a coluna no jornal, conta um pouco. Nossa, eu lembro de depois olhar as coleções dessa coluna e trabalhar no jornal também. Foi um convite que eu recebi em 93. Se puderem colocar, por favor, eu não sei se está no telão, a imagem das colunas, que é legal a gente poder visualizar, falando de poesia visual, né? Acho que é uma para trás. São algumas para trás. Acho que é mais... Aí, por exemplo. Aqui a gente tem alguns exemplos. Então, essa coluna foi, para mim, assim, quase que um divisor de águas, porque foi um exercício durante 3 anos, de 93 a 96, o Jornal da Tarde, na época, infelizmente, um jornal que não existe mais, mas era um jornal, estava tendo naquele momento. É um jornal que teve sempre uma tradição também de projeto gráfico arrojado, né, do Murilo Felisberto, o primeiro, que era um designer, um primeiro projeto. E, nesse momento, estava tendo uma reforma editorial ainda, um acerto gráfico no jornal. Bom, enfim, daí convidaram, né, eu fui convidada para participar com uma coluna que era aos sábados, né? E, bom, cada dia tinha Rita Lee na segunda-feira, tinha Marília Gabriela, o Cacá Rossé, o Roberto da Mata, cada dia era um, e a minha era no sábado. E, quando eu recebi o convite, assim, era um convite com toda a liberdade. Tanto é que a primeira que eu fiz, eu ainda fui num caminho assim, meio, né, tentando tatear em um primeiro formato, não arrisquei muito e tal. E daí o diretor de redação falou, não, pode se atirar. Assim, até foi meio assustador, né? Falei, nossa, até onde, o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu vou. Bom, e daí fui ali, daí fui criando, por exemplo, possibilidades.
Na época também, eu já tinha trabalhado na Folha de São Paulo como editora de arte. Então, eu tinha uma familiaridade também, né, com as artes gráficas e tal. Aliás, também meu pai, também, de algum modo. Não, e seu marido, o Mag, que é um excelente jornalista da Folha, e que escreveu ainda livros sobre o modernismo, quer dizer, está toda permeada, né? Mas, enfim, e daí também, esse formato é muito difícil de lidar a partir do momento que você não está trabalhando só com texto e nem uma foto e tal. E daí fui tateando. Aí você vê aí, por exemplo, a olho nu, ou essa colunave, que passa um pouco até pelo formato da língua vertebral, né, que é uma imagem eu dentro. Aí, na verdade, essa roupa aí eu tinha feito, que eu estava pensando em fazer uma série como se fosse um João Bobo, aquele brinquedo, né, aquele boneco e tal. Enfim. Ali você tem já um poema mais sequencial. Em mim, de dentro das águas de mim. Agora não estou lembrando o final, mas enfim. E tem essa série de fotos, tem esse da memória, enfim. Acho que tem um slide em seguida onde tem algum. Se não quem me puder engano, passar para a próxima imagem. E, ao mesmo tempo, eu criei, por exemplo, colunas onde eu comecei a conversar com artistas, poetas, enfim, com textos poéticos, né, da minha autoria, conversando em diálogo com imagens de trabalhos de outros artistas, enfim, do meu universo ali de interesse, né, dentro do meu repertório. E uma coisa que é curiosa, que na época não existia Google, né? Enfim, tudo isso era feito. Eu trabalhava muito com associação mesmo, até da própria memória. Então, às vezes, eu elegia um tema, sei lá, formas capilares. Daí pensava, tem aquele trabalho do Tunga, das chifópagas com o cabelo emendado ali. Daí eu precisava uma foto né, para poder. Daí ia para o jornal, trabalhava muito no arquivo, pesquisava. A mulher com o maior cabelo do mundo. Tá ali, usava foto. Então, foram 3 anos, tanto de ganhar disciplina, como de. Na verdade, eu fiquei basicamente trabalhando com essa coluna, e depois dela. Né, era meu ateliê, vamos dizer, né, ali é o meu laboratório. E depois dela, muitos trabalhos que estão nessas colunas, que, aliás, tem até uma edição, né, que eu fiz recentemente com a família Editions. É livro de artista mesmo. Num espírito de livro de artista, onde eu selecionei. Aqui, depois, se alguém tiver interesse, quiser olhar. Mas só para dizer que, dessa coluna, depois, né, de 96, nasceram, quer dizer, são muitos trabalhos que nasceram ali. É um poema que depois eu transformei num vídeo. E essa percepção também, em 2016, eu fiz uma exposição que se chamava Isso é Osso Disso, né, que, aliás, é um texto que nasce na coluna também, onde a curadoria era da Priscila. Ai, gente, não sei qual é. A Priscila Gomes? Não, ai, desculpa. Arantes? Priscila Arantes. Obrigada, boa. Desculpa. Pri, desculpa. Nas conversas com ela, a gente até mostrou algumas colunas na exposição, foi no Oswald de Andrade e na oficina, né, que, aliás, agora está fechada. Infelizmente. Enfim, mudou. Infelizmente. Nessa exposição, né, durante o período da curadoria, a gente conversou muito, e eu tive também essa percepção de que, na verdade, esse movimento de um trabalho, isso é osso disso,
né, uma coisa que vira outra, né, que era um eixo assim importante da minha poética. Saudades de conseguir fazer essas associações sem o Google. Acho que a gente fica muito preso, a nossa cabeça com certeza tem menos conexões interessantes neurais do que a gente poder fazer esse universo imaginário tão rico. Eu acho que você trabalhou em tantas frentes, né? Teve a fotografia, teve o vídeo, teve a palavra. Hoje, e o tempo passando, que acho que é outro tema importante da sua obra, qual que você se sente mais próxima? Das linguagens todas, né? Enfim, eu acho, sei lá, acho que o tempo ajuda a ampliar essas linguagens ou a gente volta a escolher uma? Eu acho, não, eu acho que por exemplo, a minha última exposição individual, que foi na Galeria Gomide & Co., foi uma reflexão sobre o tempo, todos os trabalhos passavam, de algum modo, pela questão do tempo, e eram vários, eu trabalhei com vídeo, com objetos, né, da série dos Ping Poems, performance, fotografia. Eu acho, na verdade, assim, que, na verdade, amplia, né, passando o tempo, enfim, amplia a tua liberdade em lidar com aquelas linguagens, vamos dizer. Porque também, de algum modo, né, o tempo todo, assim, desde o início, sei lá, às vezes é um trabalho que nasce de uma palavra e depois, né, vira visual. Não existe exatamente uma hierarquia, né? Quem é mais importante? Usar o vídeo? Quer dizer, onde eu me sinto melhor? Eu acho que vai de acordo com o projeto que está em questão naquele momento. Por exemplo, na exposição que eu fiz o ano passado na Pinacoteca de São Paulo, que, aliás, chama Minha Língua. A gente pode chama falar algumas coisas da exposição belíssima. Foi um passeio pela sua trajetória, né? Exato. Foi uma exposição panorâmica, né, fazendo um recorte com a curadoria da Poliana Quintela, que foi também uma experiência maravilhosa trabalhar com ela, nossa troca, nosso diálogo. E, por exemplo, na Pinacoteca tem um vídeo que eu fiz que se chama, é uma vídeo performance em 3 atos, vamos dizer assim, que é a língua, não, a cara, a língua, o ventre, né? Então, são 3 situações onde eu lido com argila nessas partes do meu corpo, ou, no caso, na mão, que também é uma parte do meu corpo que aparece em vários trabalhos, em situações quase... Aliás, até um comentário da própria Poliana no catálogo e tal, essa mão trabalhando quase como uma extensão do rosto, dessas imagens, dessas caras que eu faço, etc., dessas expressões faciais. Essas também que, de algum modo, eu faço, mas, de algum modo, são máscaras ali que eu vou criando. Então, e esse vídeo, depois, a segunda situação, sou eu com uma língua, né, de argila também, né, mexendo com ela, acariciando, me relacionando ali com ela. E a terceira situação é essa argila no umbigo. Não sei se, né, se vocês chegaram a ver, mas, enfim. E esse vídeo, por exemplo, ele nasceu ali dentro do processo de criação, de feitura da própria exposição, nas conversas, e ele acabou virando... foi uma experiência muito legal, assim, foi a primeira vez que eu fiz o vídeo, porque normalmente são vídeos que já estão feitos e vão para uma exposição, mas, nesse caso, ele nasceu ali dentro do próprio processo, né? Como na Gomide depois também, né? Tem o vídeo sobre o tempo, que eu lido com ponteiros também. De algum modo, era uma ideia que eu já tinha e tal, mas ela se realizou ali, né, dentro do... No caso da Poliana, da Pinacoteca, foi mais
Isso assim, porque ela acabou virando também um resumo do meu trabalho, dos elementos principais, a língua, a cara, o ventre. Eu tenho uma obra linda nessa exposição específica, que é a série Linguagem, e fala um pouco sobre o passar do tempo. Então, são várias línguas, acho que a gente tem a imagem também, se puder pôr. São várias línguas e as ranhuras das línguas vão aumentando conforme a gente vai envelhecendo. Então, né, nossa língua vai virando uma outra coisa. E aí, aproveitando essa imagem que logo acho que a gente consegue colocar, como tem sido a passagem do tempo? Eu sempre me questiono, porque uma artista que trabalha com o próprio rosto, né, tem uma peça até do Newton Bonder que ficou em cartaz 22 anos, é a peça mais longeva da história, né, que é Alma e Moral. A atriz principal começou com uma idade, 22 anos depois, ela tinha outro corpo, outra idade, e ela continua fazendo a performance nua. E ela fala muito sobre essa relação com o próprio corpo, né, com o envelhecer da mulher, que é um envelhecer particular de um ser humano. Como você vê isso? Como tem sido um processo botando a cara ali? Então, bom, esse trabalho que ela mencionou, né, que a Carol mencionou, se chama Linguagem, e eu comecei a fazê-lo. Bom, a primeira língua que aparece, porque é uma sequência ali, é uma sequência, né, de imagens a partir da minha própria língua. E ao longo do tempo, ali embaixo você tem datas, né? 79, 90, e vai até a exposição da Pinacoteca, que foi 2022, 23, né? É uma língua estressada ou uma língua calma? Tem a língua da pandemia, que é aquela que você tem uma língua fundo, difícil. mas a língua é difícil. E eu não sei, eu comecei a fazer esse trabalho não em 79, mas em 2006, e daí ainda, né, tendo poucas línguas, né, e depois daí eu falei, não, eu vou evoluir, não, e a minha intenção, inclusive, é continuar, né, de vez em quando registrar esse tempo passando na língua e, obviamente, né, direto no corpo também, né, que é uma experiência, assim. Eu acho que o vídeo da Pinacoteca, de eu lidando com a argila no meu umbigo, acho que acaba também, que ali você tem já a minha barriga, já, né, ao longo do tempo. Você tem, e com outros trabalhos que eu já tinha feito nessa parte do corpo, e você tem, ao mesmo tempo, o umbigo, né, que representa quase a marca do primeiro momento, né, onde começa a contagem do tempo. Regressiva. Né, regressiva. Enfim, é uma experiência, enfim, que eu tenho radical. tentado. É radical, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, enfim, se você não aceita, não lida com ela, né, eu acho que daí ela pode ficar te atormentar, né? E eu acho, eu tenho, sei lá, tentado lidar com ela. Eu acabei de fazer 70 anos em novembro e enfim, assim, é um uma marco, data, né? As idades redondas, marco, elas chegam na gente de uma outra forma. Gente forte, mas estou gostando. Boa. A perspectiva é boa. Eu acho que a obra da Lenora, a gente ontem estava comentando muito sobre a diferença do belo e o sublime, né? Que o Kant falava muito dessa coisa. O belo é uma flor, é aquela beleza harmônica. E o sublime é um vulcão. É aquela beleza desconcertante. Será que é belo? Será que é um horror? Como eu trabalho com esse horror? Eu acho que a sua obra ela entra muito no sublime. Tem cenas muito belas, mas cenas muito fortes. É uma preocupação sua em tocar nesse ponto durante a sua produção, em desconcertar o espectador? Assim, não que eu faça isso, que isso aconteça de uma forma muito consciente, assim, né, como objetivo.
Às vezes, por exemplo, uma coisa que eu também vim percebendo ao longo do tempo é a coisa do humor, né, que eu acho que é uma, né, passou também, passa um pouco como, mas às vezes um humor meio trágico, né, também, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem situações, por exemplo, eu tenho uma série de vídeo performance que chamava Não Quero Nem Ver, que até foi para a Bienal do Mercosul em 2005. E um dos vídeos, por exemplo, eu trabalho nos 4 vídeos. Aliás, esse texto da mulher que eu li no início é o primeiro que eu trabalho vestida com um gorro de tricô, tipo assim, fechado, né? Totalmente fechado, eu por trás, né? Daí tenho ações e tal. Então, por exemplo, tem um que eu fico chorando e eu gritando, eu não quero ver, eu não quero, quase como uma criança pirracendo, eu não quero, eu quero. E entra a minha própria voz também, né, porque também tem todo esse aspecto sonoro na minha obra, de performance vocal, do verbo, voco, visual, né, que até acabei não falando muito, mas, enfim, é um aspecto também que eu desenvolvo, e que hoje em dia, até você me perguntou agora há pouco, né, essa situação de que hoje em dia também eu assim, eu ando muito animada de trabalhar também com a própria voz, mais, né, do que eu tenho feito, enfim. Mas e daí entra a voz meio professoral, assim, às vezes até algumas lembranças de infância, de situações de infância, né, ela não quer ver. Eu não quero ver. Ela não quer ver. Então, quer dizer, e ao mesmo tempo a situação visualmente, esse vídeo também, se vocês tiverem oportunidade, essa série está no Vimeo, na internet, chama Não Quero Nem Ver. Então, sei lá, esse lidar, entendeu, com o humor, com o trágico, ao mesmo tempo, né, essa situação insólita também me atrai muito, sabe? Assim, uma situação que você fala, nossa, o fogo no olho, acender um fósforo aqui perto, um certo risco, tal, porque de algum modo pode até representar a própria ação da própria criação. Eu acho que a arte contemporânea ela tem ido para esse lado, né, esse lado de questionamento um pouco mais ácido, de você colocar, né, um pouco de incômodo, inclusive, no espectador. É um papel da arte contemporânea. Eu acho que ele aparece na sua obra de uma forma maravilhosa, e eu acho que a gente tem ido para esse lugar de questionamento, e o horror, né, do sublime, ele está muito nesse lugar. A gente está chegando aos últimos minutinhos, não sei se chegou alguma pergunta, mas, enfim, eu vou fazer minha última pergunta aqui para a gente, infelizmente, encerrar. Mas eu queria que você falasse, já que a gente está na Feira do Livro, como tem sido essa sua relação com a literatura? Você tem lido alguma coisa especial que te chama a atenção? Olha, dos anos para cá, de algum modo, assim, eu tenho as minhas leituras são muito saltitantes. Eu brinco com isso, tal. Eu tenho sempre, assim, em cima da minha mesa principal, vários livros que, ao longo, cada dia, lê aqui, lê ali. Sempre eu tenho, assim, um compromisso comigo que não posso passar um dia sem, no mínimo, abrir. Mas recentemente, assim, eu tenho lido alguns ensaios, até estou fazendo um curso com o Tiago Mesquita, então estou um pouco focado, professor Tiago Mesquita, crítico, curador, enfim, um curso mais focado em arte, então tenho também lido. E, recentemente, eu li Os Outros, da Annie Ernaux, que foi um momento importante, assim, de descoberta dela mesmo, né, como eu que até cheguei a conhecer na Flip, há uns 2 anos atrás. E foi um livro também importante para mim, no sentido de ter, embora ela até mais velha do que eu, né, acho que uns 10 anos, tal, assim, tem um momento que a gente fica contemporânea ali, dos anos 70, de algum modo eu já estou adulta, e todo o percurso que ela faz, né, com a coisa da história e tal, assim, foi muito legal. Outro livro que eu li recentemente também, que foi muito tocante, achei muito corajoso e muito bonito,
É o livro John, da Júlia de Souza. E Lindíssimo. foi um livro tocante, assim, muito... E tenho lido ensaios, essa semana mesmo, relendo também, muita coisa também, né, se revisita, até Eliot. Poesia que eu acho que eu preciso. Exato, poesia. Eliot, pois é. O próprio, acabou de sair uma edição linda, né, do Ezra Pound, do Augusto Haroldo, Décio, Mário Faustino, Zelino Grunewald, maravilhosa, maravilhosa. Mas a poesia, isso, outro dia até me lembrei de uma frase que o próprio Décio Pinhataro, uma vez eu ouvi, ele falou, ultimamente eu preciso encostar mais amorosamente a minha cabeça na poesia, que era um momento que ele estava com outras leituras, né, e lendo menos poesia. Então eu mas já estou com o Pound na mão e a semana li Eliot. Lenora, muito obrigada por todo esse tempo, por ter compartilhado tudo isso com a gente. Muito obrigada a vocês. E convido vocês a visitarem a Harpa também e darem essa mistureba boa de arte contemporânea com literatura. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. Obrigada. Foi uma alegria estar aqui. Está sendo ainda.